O mercador da fé, Silas Maracutaia, tá desesperado, pessoal, desesperado. Isso porque depois que Trump autorizou essas deportações em massa aí de imigrantes nos Estados Unidos, as igrejas têm ficado cada vez mais esvaziadas. E para você que não sabe, o Maracutaia tem várias igrejas, tanto nos Estados Unidos e em outros países, né? E então as igrejas têm ficado esvaziadas, já que a população, os imigrantes, estão, com medo aí de frequentarem as igrejas, escolas, supermercados e até trabalho. Dito isso, Maracutaia foi às redes sociais reclamar, porque a falta dos fiéis na igreja vai mexer com o quê? Com o bolso aí do mercador da fé, né? Já que se as pessoas não vão para a igreja, elas não vão ofertar e não vão dar os seus dízimos. Com isso, o mala cheia fica com a mala não tão cheia assim, né? E aí é claro que ele vai ficar desesperado, já que para ele o que de fato importa é grana no bolso. Mas antes, só peço que você já vá deixando o seu like aqui pra gente, deixa a sua inscrição se você ainda não é inscrito e comente o que você acha aí desse surtinho do Silas Maracutaia. E olha, ainda falando aí de imigração dos Estados Unidos, a coisa tá ficando tão feia, pessoal, que eles estão prendendo até cidadãos americanos, tá? A imigração dos Estados Unidos teve que se desculpar após prender 3 cidadãos americanos que falavam espanhol. Elas estavam fazendo compras em uma loja quando foram detidas. As informações são da Dani Lima e a gente vai conferir agora. Para a gente ter uma ideia aqui, só para poder trazer para vocês um pouco do contexto de como está essa questão da caça aos imigrantes sem documentação nos Estados Unidos, americanos, eu vou trazer aqui para vocês, está entre as matérias mais lidas, inclusive, da Globo.com e do G1. Americanos fluentes em espanhol foram presos pela imigração americana. Vou repetir, se você ficou confuso, dá uma olhada na Globo.com e no G1. Americanos, estadunidenses, que falam espanhol, foram presos pela imigração, que teve, gente, de se desculpar depois de ter feito as detenções ilegais. O que aconteceu, né? Segundo a informação que está publicada, inclusive no jornal Globo, né? Uma família porto-riquenha, inclusive uma criança pequena, foi levada pela agência de imigração, chama ICE, né, em inglês, depois que foi ouvida falando espanhol, né? O erro só foi reconhecido depois que eles chegaram ao centro de detenção. A família estava fazendo ali compras quando as autoridades se aproximaram e as detiveram, né? Elas não puderam, inclusive, falar sobre a situação delas, né? Que estão dentro do protetorado dos Estados Unidos até que elas chegassem na delegacia. Aqui tem a aspa, né, de um membro da família. A minha irmã explicou em inglês que elas são cidadãs americanas, mas de Porto Rico. Após a apresentação de documentos oficiais, os funcionários teriam suavizado a posição e pedido imensas desculpas. Por óbvio, o episódio está movimentando pesadamente as redes sociais, onde usuários reagiram com indignação. Disse, você está tendo de sair de casa, fazendo compras com certidão de nascimento? É isso? Obrigado, disse um outro. Que pena que o povo continue a votar em cores e não em valores. Vai ficar pior. E continuando aqui falando dos imigrantes, pessoal, sabe aqueles imigrantes brasileiros que chegaram aqui todos acorrentados, com algemas, que inclusive foram chamados de criminosos, todos, tá? Todos foram chamados de criminosos pelos bolsonaristas, principalmente por Carla Zambelli? Pois bem, informações da Dani Lima dizem que nenhum desses deportados brasileiros tinham dependências criminais, tá? Nenhum dos brasileiros deportados pelo governo Donald Trump. Foram 88 brasileiros deportados na primeira grande leva de expulsões do país. Nenhum deles estava em dívida com a justiça. Nenhum desses brasileiros tem pendência judicial. Atenção à informação que a gente traz aqui para você, eu vou além. Nenhum desses brasileiros tinha sequer alerta vermelho no sistema da Interpol. Falando com investigadores da Polícia Federal que repassaram
uma a uma as fichas de todos os 88 brasileiros expulsos dos Estados Unidos. Eles explicaram o seguinte: porque falamos em pendência judicial. Havia registro de queixas criminais, sim, contra alguns deles, porém todas elas resolvidas, sem qualquer tipo de dívida com a justiça. Um exemplo hipotético: alguém que foi pego com drogas, foi encaminhado pela justiça para serviço comunitário e não devia mais nada a ela. É um exemplo hipotético, mas não havia qualquer pendência judicial, criminal, contra os brasileiros que foram deportados. O mesmo foi levantado pela equipe do Post em relação aos bolivianos que foram deportados. De novo, então, fica o convite para você acessar a informação completa no blog. Isso, gente, essa informação que você vê aqui no Conexão Globo News se soma a uma série de críticas que estão sendo feitas no cenário internacional a respeito da narrativa adotada pelo governo Trump. O governo diz: quem está ilegal aqui, para nós, é criminoso. Ok, quando os brasileiros chegam até aqui no Brasil, o que aconteceu? Eles estavam algemados pelos pés e pelas mãos, o que é uma praxe de governos, plural, dos Estados Unidos, de Biden a Trump. Mas, para o interesse do Brasil, eles não eram criminosos, a princípio. A PF, então, que não teve acesso antecipado às fichas desses 88 brasileiros, fez um trabalho de levantamento de cada um, levantamento detalhado, que teve, inclusive, como eu informei aqui para vocês, consulta ao sistema de alerta vermelho da Interpol. Assim, a Polícia Federal teve a tranquilidade de informar ao Ministério da Justiça e ao presidente Lula que nenhum dos brasileiros que foi expulso dos Estados Unidos tinha débito judicial ou estava em pendência com a justiça para ser mantido algemado aqui no país. Daí decorre a decisão de colocá-los no avião da FAB e levá-los de Manaus, que foi o primeiro ponto em território nacional onde esses deportados desceram, até o destino final deles, salvo engano, minha memória pode me trair, mas Minas Gerais, dentro de uma aeronave da FAB, livres de algemas. O Brasil e a Embaixada Americana, como vocês sabem, trabalham numa espécie de formulação de um protocolo para as futuras deportações. As algemas são parte de um protocolo americano. E enquanto os deportados estão em aeronave americana, sobrevoando até o Brasil ou qualquer outro ponto, é uma prerrogativa do capitão e da decisão dos Estados Unidos o como transportar essas pessoas que o Trump já explicou, considera criminosos por simplesmente estarem sem os documentos nos Estados Unidos. Agora, o que a PF quer? Que a partir do momento em que se defina a lista de deportados, essa ficha seja passada para cá com os nomes, para que seja feita uma consulta, prévia inclusive, para garantir que se alguém tiver pendência judicial, a PF possa tomar as providências cabíveis assim que houver o desembarque. Mais detalhes para você no blog. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!